dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar. Conhecimento não tem hora. Vamos lá continuar com o romantismo? Trabalhei já com vocês romantismo, a visão histórica. Trabalhei também em vídeos anteriores, hein? Trabalhei as características do romantismo no geral, tanto no Brasil quanto em Portugal. Passeamos pelas gerações, certo? E eu fiquei devendo a vocês, eu disse que daria essa aula ainda do romantismo em prosa. Então, olha só, na nossa apostila, nosso material, esse capítulo, ele dá mais uma visão ampla, embora eu tenha feito bem esmiuçada, né? Em alguns capítulos, né? Nós veremos novamente mais adiante tudo detalhado, certo? Olha só. Romantismo em prosa. No passado, século XIX, nessa época do romantismo em prosa, o que acontecia? Eles tinham a necessidade de passar as informações. E essas informações agora estavam começando a ir de encontro à burguesia. E críticas haviam bastante, como eu coloquei aqui em algum lugar, críticas bem contundentes com relação à burguesia. Chamo sempre a atenção, né? Porque quando você pensa no romantismo em prosa, você vai lembrar do romantismo urbano. Coloquei? Coloquei. Romantismo urbano, que também é chamado de romantismo de costumes, né? Por quê? Vou passar depois. Urbano, tem o romantismo indianista e o romantismo também regionalista, tem o histórico e tal. Aí veja só, eu não vou me alongar, porque nós veremos isso mais à frente. E eu também já falei bastante para não ficar muito grande a aula e tão um pouco cansativo, uma vez que vocês ouvirão novamente falar de romantismo, certo? Olha só, nessa parte do romantismo no Brasil, prosa, certo? O que acontece? Eu coloquei assim, burguesia e desenvolvimento. A galera sabe que eu gosto muito de trabalhar com segmentos, né? Eu coloco muito assim no quadro, né? Vou explicando. Nessa época, a burguesia, ela estava em desenvolvimento. E esse desenvolvimento, lá no século XIX, ele valorizou o que na poesia? O individualismo. Mas olha, nós estudamos muito a parte do individualismo do romantismo. E esse aqui não está fechado na segunda geração não, tá? Então fique atento. Por quê? Eu falei muito do romantismo em 3 gerações, correto? Era o que eu não queria fazer, é muito retorno. Então vamos lá. Eu falei da parte do nacionalismo, que o nacionalismo ele coloca, fiz até a comparação entre Brasil e Portugal. No caso do Brasil, né, nós colocamos o índio, era o que nós tínhamos naquela época, certo? Então, o índio não era um simples índio, ele era o índio, ele era corajoso, ele era inteligente, então, ele era o índio, certo? Tanto é que eu falei para vocês, o índio é como se fosse o cara, tá? Tanto é que eu coloquei para vocês falando sobre o Guarani, o livro do Guarani. Por quê? Lá na história eu falei para vocês do índio que ficava lá cercado de mulheres. Na verdade, né, naquele livro, o índio, ele foi colocado, como apresentei a vocês em aulas anteriores, ele foi colocado como o herói, certo? Então, as outras o cercavam. Até coloquei também para vocês que ele teve que escolher entre 2 irmãs e a que ele não escolheu morreu afogada quando ele ia embora com a escolhida por ele no navio, certo? Pois bem, como também apresentei a vocês, né? Naquela época, eu falei que em Portugal, assim como no Brasil, tinha um retorno à idade medieval. Em Portugal, exaltaram o quê? Os cavaleiros. Então, os cavaleiros, aqueles de espada e tal. Pois bem, no Brasil era o índio é o herói. Aqui foi
colocado como se ele fosse o nosso herói, que foi colocado como ele se fosse não, como aquele foi colocado como o herói com a ideia de retorno da Idade Medieval. Por quê? Ele foi o herói do Brasil, certo? Ele foi o cara, entendido? Na nossa linguagem informal, ele foi o cara, ele não é só um índio, ele é o índio. Ele representa a nação, ele representa o Brasil. Não se esqueça que na primeira geração, exaltação da terra. Tudo que é meu é maravilhoso e valioso. Na segunda eu tenho o eu, mas é um eu, esse eu lírico dele, esse eu individualista, é a dor do seu próprio sentimento, é o sentimento de amor, ele morre, portanto, amar. Correto? Mas no terceiro, na terceira geração, eu já tenho outro eu, esse eu já está começando a ficar preocupado com a sociedade. Tanto é que eu tenho quem? Castro Alves, que começa a escrever e ele começa a falar muito sobre os negros que estão presos, que estão trabalhando, Então, começa ali uma ideia, a crítica começa, a sociedade, a desigualdade, e ele começa a colocar aquilo que ele sente e colocar as ideias de igualdade para todos. Por isso ele é conhecido como o poeta dos escravos, Castro Alves. Então veja, eu pincelei a primeira, a segunda e a terceira geração, para poder chegar para cá. Porque por aqui, no texto em prosa, o que acontece? Você verá que também está, de certa forma, dividido durante a explicação. Só que estarei explicando a prosa, não a poesia. As características são as mesmas, só que no em prosa, veja, aqui ele valoriza o eu na sociedade. Ele já está preocupado com o que a sociedade vai pensar, certo? Aqui eu coloquei também, casais enfrentam obstáculos sociais e morais. Olha a sociedade no meio. Modelos de comportamento. Olha, nesse modelo de comportamento, eu coloquei o exemplo da Lucília. Não que ela seja o modelo, tenha sido, correção, pois no século XIX estamos no XXI, modelo. Mas para o romantismo, vamos lá, Lucília, para quem não lembra, ela era linda, ela era maravilhosa. Uma prostituta da época que parava e que todo mundo que ostentava, queria tê-la. Gostava de estar com ela. Ela era o troféu da época. Ela era linda, Segundo assim está no livro. E o que acontece? Lucília se apaixonou. No que ela se apaixonou, ela casou. O homem aceitou, casou. Ela deixou de ser prostituta, claro. Porém, ela nunca foi modelo para a sociedade. A sociedade gostava do casal certinho. E Lucília tinha uma história, de prostituta, um histórico de prostituta. Não adiantou, porque mesmo ela casando, mesmo ela tentando ser uma pessoa comum, casada e dando atenção ao seu marido, a sociedade não a via dessa forma. Ela foi de certa forma colocada de lado. Foi posta de lado. E ela tentou, mas a sociedade sempre virava o rosto para ela, dava as costas. As senhoras não falavam com ela. E ela engravidou. Aí olha só, ela engravidou, Veja, em Lucília você tem um final trágico, como em várias outras histórias do romantismo. Dificilmente você consegue. Olha, eu falei do Guarani, Pois bem, uma morreu. Sempre tem um final trágico. Esse é um fato. Dificilmente você encontra um final onde foram felizes para sempre, como eu tenho colocado nas aulas. E Lucília, ela morreu, mas assim, ela achou na morte a sua felicidade. Achou a sua felicidade na morte. Olha só, ela entrou assim, de uma forma, olha que é um texto em prosa, eu estou no romantismo, ela viveu o amor, ela viveu a saída da vida de prostituta para uma senhora, ela
teve seu marido, mas ela teve muito sofrimento. Eu não vou contar a história não, gente, porque assim, eu gostei muito do texto. Eu quando li Lucila, eu tenho muito na minha cabeça aqui algumas histórias que me marcaram nas leituras, porque eu sempre gostei muito de ler romances no passado. Hoje eu tenho vários tipos até de leitura, mas assim, gostava muito de ler os romances e eu me envolvia. Sempre falo para os meus alunos o seguinte: quer viver um livro? Quer viver bem a história de um livro? Escolha um personagem, torne-se personagem e viva aquele personagem. Quando você consegue fazer isto, você vive toda a história do livro. Então, eu sempre fiz isso. E eu pegava cada livro e o livro ia, eu, caramba, Lucila, chegava, roupa linda, maravilhosa e tal, e eu ficava imaginando como era. Tá. Senhora, eu também ficava imaginando Senhora, que ela só conseguiu mesmo o amor da pessoa que ela queria e amava depois de comprá-lo de certa forma, né? Depois que Marcela comprou por 11 contos de réis e ela o perdoou no final. Bem, eu falei da Iracema também para vocês, né? Que ela é uma natureza presente, o nacionalismo presente, a Índia, né? Que espera o seu marinheiro voltar, entrega a criança e morre também. Mas olha, foi muito guerreira em toda a sua vida, mas também o sofrimento esteve presente com Senhora, com Lucila, com Iracema. Então são 3 livros que eu li com muita vontade até determinado ponto. Depois eu só vi sofrimento, meu Deus, como triste. Então isso é um romance da época do romantismo do século XIX, certo? Mas isso não significa que todos os romances têm a mesma linha. Se eu estou falando do nacionalismo, estou exaltando o índio. Para o Brasil, exalto o índio, certo? Tanto que eu falei do Guarani, que é o índio Peri. Eu coloquei no quadro em algum lugar para aqui, tá? É o índio Peri. E eu já contei a história para vocês. Pois bem, eu falei também da Iracema na última aula e citei um pouco sobre Iracema, Lábios de Mel, né? Eu adoro trabalhar isso em português para mostrar a metáfora sem conectivo, certo? Aí tem Senhora, que eu também já falei em sala de aula com vocês, já contei a história, já coloquei até meu ponto de vista, como eu via o livro e como eu vi o livro no final, como eu via no início, como eu vi no final. Eu comentei com vocês no primeiro bimestre. Agora falo da Lucila, não me lembro se eu comentei em sala, mas a Lucila também tem aquela história, olha, até metade você vai imaginando tudo que você pensa de romance. Quando chega na metade, agora você vai cair no século XIX e vai cair na tristeza, no eu, e ela vai morrer, e quando ela morre, ela se sente feliz, porque ela agora já passou por todas as fases, né? E a felicidade dela é o encontro com a morte, como eu coloquei, que é uma característica do romantismo, certo? Então, vê na morte a felicidade, vê na morte, Lucila viu na morte, assim, como se fosse, ela viu na morte a sua redenção de tudo que ela fez de errado quando era prostituta. Então, veja, tem todo um sentimento, tem todo um eu aflorado aqui, certo? Então, veja, quando eu coloquei final trágico de Lucila, não tem só na Lucila, tem também na Iracema, certo? Maniqueísmo, o bem e o mal se caracterizam de forma nítida. Pelo que eu estou contando para vocês, olha só, e pelo que eu já contei de romantismo para vocês, de algumas histórias, vocês podem ver, tem sempre o bem e o mal, e é extremamente visível. Não tem a história de que, de repente é um mistério, não tem um mistério, é visível, é notório. Não tem que, não, você não precisa imaginar muito, é fácil chegar na resposta. A proposta nacionalista, já coloquei para vocês, que é onde você tem o romance indianista, que eu também já falei, coloquei aqui o Peri,
O Guarani, o livro Guarani, conta a história do indígena Peri assumindo as características de um tipo de cavaleiro de novelas da Idade Média. É o herói, lembra? Que quando você pensa na Idade Média, você tem o herói, a presença do herói. E o que tinha aqui? O índio. Vamos valorizar. Aí você lembra da parte do nacionalismo e até mesmo na primeira geração, certo? Coloquei também para vocês aqui o romance regionalista. Isso tudo está na prosa, tá? Já é bem diferente dali, porque ele cria aqui, né? Ele tem a intenção de criar um amplo panorama de valores da língua e dos costumes de diversas regiões do país. Tá, até aí não lhe falei muito, eu acho, né? Fica vago. Porém, quando eu colocar para vocês o tradicionalismo, o que é o tradicionalismo? O tradicionalismo nada mais é do que aquele namoro certinho, de mãozinha dada, entendeu? É aquele namoro que dá o tchauzinho, aquele todo cheio de respeito. Tenta imaginar o passado, né? Que aqui é bem apresentado, como era a vida do interior, com as ideias e costumes tradicionais. É o romance regionalista. É aquele passado que ele vai lá, vai na casa dela, conversa com ela, segura a mão dela, passeia de braços dados, então você não vê aquela exaltação, aquela explosão de emoção, tá? Esse é o romance regionalista, tá? Colocado em muitos materiais aí, como aquele do interior do Brasil, não é urbano, porque o urbano vai aparecer aqui depois, tá? E tem aqueles valores autênticos, certo? É aquele amor à moda antiga, vamos dizer assim, no nosso século XXI, certo? Agora, quando você tem na prosa os romances urbanos, ou de costumes, como eu coloquei logo no início, onde tudo acontece. Acontece na capital, e tudo acontece no mundo da corte, conta-se muito sobre a corte, certo? Fala-se muito sobre a sociedade. A história aqui é falar o que está acontecendo na sociedade. O que acontece principalmente, muito citado, Rio de Janeiro. Não vamos lembrar lá atrás como era visto o Rio de Janeiro? Pois bem, muito é citado aqui nos romances urbanos do Rio de Janeiro, tá? As classes apresentam muito das classes mais favorecidas. As mais humildes ficam mais por aqui, tá? No regionalista. Agora, aqui, urbano, é aquele momento em que você tem as transformações, você está vindo com a modernidade, que você tem novos valores sendo apresentados. Veja bem, parece até um pouco não estou dizendo que é da terceira geração, eu estou com o pezinho na terceira, né? Só que aqui eu não estou falando dos escravos, mas sim da sociedade, que também está lá na terceira geração. Olha só, veja como casa aqui um pouquinho aqui os romances, né? As críticas contundentes à sociedade, eu coloquei também, veja, eu coloquei como exemplo aqui, o casamento por interesse. Oi, senhora? Senhora conta algo, gente? Só casou com ela por causa de 11 contos de réis, não foi isso? Não foi? É, né? Se não fosse os 11 contos de réis, ele não teria casado, porque casou com um contrato, não foi? Senhora, eu gosto muito dessa história também. Também já conversei com vocês em sala e na oficina de redação também. O preconceito social, que é o preconceito social mais apresentado que eu coloquei para vocês em Lucila. Ela era belíssima, mas acontece... e ela resolveu ser uma senhora, como todas as outras, deixando a vida da prostituição. Mas por ela ter sido uma prostituta, a sociedade não a viu dessa forma. Uma vez prostituta, sempre prostituta. Então ela esquece, ela é só mais uma. Está casada, tá? Não preciso dar bom dia, não preciso dar boa tarde, deixa ela pra lá. Exatamente assim. E tem outros temas também, todos voltados à sociedade. Eu tenho aqui como destaque José de Alencar, é claro. Né? José de Alencar escreveu Iracema, entre outros livros, mas tem muitos. Olha, destaques aqui de livros que eu gosto muito. Tem Lucila, tem
Senhora, tem o Guarani, tem Iracema, também tem o gaúcho, o sertanejo. Ah, gente, não quero, aqui embaixo eu coloquei a chamada para Moreninha, devem se lembrar da história, né? Moreninha lembra Paquetá, meu tempo de Paquetá, quando morava no Rio, nos passeios. Olha só, nos passeios, na infância, muita década, vamos pra cá. Por acaso, eu coloquei aqui em algum lugar, deixa eu ver, regionalista. Tá aqui. Panorama de valores da língua e dos costumes de diversas regiões do país, né? Da língua, valores da língua. Vem cá, qual livro vocês terminaram de ler no primeiro bimestre? Pois é, né? Será que no livro lido por vocês e por mim, mas eu não nego, eu até passei para vocês um filme, né? Depois eu falei, vou fazer não, deixa só o livro para não ficar um trabalho muito grande devido às atribulações e à quantidade exacerbada de deveres que vocês colocaram, eu tirei só o filme. Mas o livro de O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele exaltava o índio, não é? O problema dele era qual? Exaltação, e ele foi lá para frente com a intenção de colocar a língua indígena como sendo uma outra língua do Brasil. Vocês lembram disso? Por que foi que ele morreu mesmo? Será que ele se encaixa em alguma parte por aqui, gente? Será que ele estava por aqui? Mas se ele não estiver aqui, será que tem detalhes dele aqui presente? Triste Fim de Policarpo Quaresma é um bom livro, né? Não é? E ele exaltava também o país, né? Passou um tempão lá só plantando. É interessante. E morreu, né? Pois é. Então, eu só quis citar aqui o Triste Fim, porque vocês também têm que me entregar o material, né? Material, trabalho, estou no aguardo. Não chegaram todos ainda no meu e-mail. Tem até sexta-feira para entregar, ok? Galera, acabei prosa. Como eu coloquei no início, nós vamos ver novamente na próxima apostila. Tem arcadismo, tem barroco e tem romantismo. Só que de uma forma mais aprofundada, embora eu tenha aprofundado bastante alguns detalhes já. Depois que vi a apostila online, que vi que, caramba, eu fui muito à frente. Então, espero que vocês tenham gostado. Organizem seus materiais, apostilas em dia. Estou aguardando os trabalhos. E até a próxima!